Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como foi prometido quando nós fizemos a apresentação do sacramento do matrimônio, nós havíamos dito que teríamos uma oportunidade com o Padre Cristiano, que é especialista em direito canônico, e vai nos dar uma série de instruções sobre o sacramento do matrimônio conforme as leis da igreja. E vocês vão perceber que o assunto é bastante complexo e que provavelmente nós não vamos ter condições de encerrar esse assunto somente nessa colocação de agora. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem mandar aí no chat, né? E nós vamos depois, então, numa outra oportunidade, trazer novamente o Padre Cristiano aqui. Obrigado, Padre Cristiano, pela sua participação. Em primeiro lugar, assim, Padre Cristiano, como que um casamento católico, o sacramento do matrimônio católico, ele é válido? A partir de quando e como? Tá bem. Olha, o matrimônio é uma realidade natural, Padre Giriboni. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ela é uma realidade natural que foi por nosso Senhor Jesus Cristo elevado ao grau de sacramento. Então, portanto, o matrimônio não foi uma invenção da igreja. O matrimônio, de certo sentido, é algo que a própria natureza humana sempre obteve de alguma forma. Porém, com a vinda de Cristo e os dados que ele nos deu da revelação, ele se transformou em algo sagrado. Então, a partir vamos dizer assim, da elevação ao grau de sacramento que Jesus fez com o matrimônio, que já existia o matrimônio antes de Jesus, nosso Senhor, então se passou a ter elementos essenciais que fazem com que o matrimônio possa existir de uma maneira cristã, né? Numa maneira, vamos dizer assim, católica, porque nós temos que também separar não só apenas o dado cristão da fé católica, que foi a fé que Cristo, Jesus nosso Senhor, implementou. Então, o senhor fez a pergunta de que forma um matrimônio é válido ou existe, né? Para a gente entender bem, eu acho, essa pergunta que o senhor está fazendo, é melhor nós irmos até o direito canônico e lermos a partir da luz da igreja o que é de fato um matrimônio. E ali nesse cânone 1055 que temos no código, está resumido um pouco todos os elementos, tudo aquilo que precisa existir num verdadeiro matrimônio católico. E a partir dele que a gente vai depois fazer toda a reflexão eclesiástica e jurídica também, porque o matrimônio tem uma dimensão jurídica, por incrível que pareça, e depois eu vou explicar o porquê que ele tem essa dimensão jurídica. Ali está mais ou menos condensado. Então, eu acho que seria bom nós lermos. Podemos ler, né? Sim. Cânone 1055, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole, entre os batizados, foi elevado por Cristo nosso Senhor à dignidade de sacramento. Parágrafo 2º. Pelo que, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja pelo mesmo fato sacramento. Então aqui nós temos um resumo que depois nos outros cânones seguintes, né, o 1056, 1057 e assim por diante, vão destrinchar um pouquinho o que nós acabamos de ler. Então vamos começar pelo seguinte fato: o matrimônio é um pacto. Um pacto. Sim. Tá? Então, um pacto deve existir sempre entre duas partes, duas né? pessoas, dois elementos. Dois elementos que constituem um pacto, não é? O pacto matrimonial, conforme o sacramento cristão católico, só pode existir, como está escrito aqui, entre um homem e uma mulher. Já começamos aqui com algum elemento essencial. Então precisa haver dois seres humanos que são distintos pela própria natureza delas,
que foi pela ordem da criação feita, um homem e uma mulher que se colocam em um pacto mútuo. Para quê? Agora vem a pergunta, né? E aí o cânone continua respondendo. Então, um homem e uma mulher que constitui entre si um consórcio íntimo de toda a vida, que é ordenado para a função do matrimônio, para o bem dos próprios cônjuges, a procriação e a educação da prole. Então vamos repetir. Vamos repetir. O bem no que sentido, Padre Cristiano? Perfeito. Agora nós temos que entender o que seria esse bem dos cônjuges e também depois o que nós vamos falar sobre a função, o sentido da procriação e educação da prole. Vejam, meus irmãos, por que Deus fez o matrimônio? Olha, Deus, quando criou o homem e a mulher, ele fez justamente, como nós lemos lá no Gênesis, e aí nós vamos para a teologia do matrimônio, fez um homem e uma mulher para que eles não estivessem sós. Sim. Mas nós sabemos exatamente que o matrimônio, quando Deus o ungiu com a sua sacralidade, foi exatamente para que essa vida íntima, como diz aqui o cânone, essa vida íntima que é para toda a vida, fosse exatamente sinal do amor dele. Porque Deus vive exatamente o amor, porque Ele é amor no céu. Então, um homem e uma mulher, quando se escolhem e fazem, a partir dessa escolha, um pacto de vida, eles estão refletindo exatamente aquilo que está acontecendo no céu, Padre Giriboni. De tal modo que o bem dos cônjuges não é outro senão a graça da salvação. E é por isso que a igreja chama o matrimônio de sacramento de serviço. Porque o matrimônio bem vivido, ele santifica. Em outras palavras, ele conduz o cônjuge para o céu. Então quer dizer que um homem casa com uma mulher para que ela vá para o céu. Para o céu. E os seus filhos que foram gerados também. Perfeito. Agora vem a outra dimensão. O bem dos cônjuges diz respeito a essa dimensão profunda. Perfeito. Só vamos fazer uma questão que eu acho que é interessante. Esse negócio, eu amo essa pessoa, eu tenho um amor, uma paixão por ele, então eu tenho que casar. Como é que é isso? O amor, ele também é um sofrimento, ele exige sofrimento, né? Exatamente. A igreja parte da noção que nós temos realmente de amor matrimonial, depois nós vamos ver isso se desenvolver. O trabalho, na verdade, quando a igreja vai falar sobre matrimônio, ela tem várias dimensões. Aqui nós estamos lendo uma dimensão um pouco técnica, mas nem por isso é fria. Sim. Isso que o senhor acabou de dizer está refletido aqui de alguma forma. Quando a gente fala em querer o bem do outro, o bem do cônjuge é amar. Amar. Mas é um amor. Mas esse amor nós precisamos entender, exatamente. Quando nós falamos no amor-serviço, etc., já começa um pouco a diminuir esse romantismo sentimentalista. Isso. Que não é o sentimento. O sentimento tem que existir. Tem que ter. Né? Você não vai procurar uma pessoa que você não tenha nenhum sentimento, não. Só que a questão, né, Padre Giriboni, é que o verdadeiro amor, ele é provado exatamente numa decisão de escolha, não é? Exato. Não é, isso é importante dizer, porque o amor mesmo, se nós formos ver, tirar todos os apetrechos, artifícios, né, essas coisas, esses penduricários que colocam no amor, e ficarmos só com a essência do amor, nós poderíamos dizer que o amor é uma decisão de vida. É uma decisão. Eu decido te amar. Por isso é uma vocação também. E por isso é uma vocação. Porque senão a gente vai ficar nesse romantismo que existe hoje, né, Padre? Que é o seguinte, né, ela é bonita, eu escolhi ele porque ele é uma pessoa boa. Príncipe encantado. É o príncipe encantado. E aí tudo bem, aí faz uma espécie de decisão, mas a partir de elementos não essenciais ao amor, né? E aí fica somente num sentimento. O sentimento ele vai se esvair, como o senhor perguntou sobre a paixão tem prazo de validade, e aí vai ficar exatamente o que quando a paixão se for? A decisão de amar. Então a decisão que é capaz de ir até as últimas consequências.
E da onde que nós aprendemos isso, né, Padre Giribone? Não está aqui no cânone, não é? Mas da onde que nós aprendemos isso que o senhor acabou de nos colocar? Olha, meus irmãos, nós aprendemos a dimensão do amor exatamente da cruz sagrada de Jesus. Ali não havia sentimento nenhum, mas Jesus decidiu subir aquela cruz por amor à humanidade, para salvar a humanidade. Por isso que a relação matrimonial é muito comparável, nós fazemos desde o início do cristianismo, com o matrimônio que Jesus teve com a igreja. Então Jesus casou. Sim. Atenção. Claro, uma figura que a gente diz, né? Ele casou com a igreja. Ele decidiu dar a vida por sua esposa, né? E não é porque agora ela está anciã, tem 2000 anos, não é agora porque ela tem as suas dificuldades, porque ela sempre teve, que Jesus vai abandonar a sua igreja. Não é? É indissolúvel o amor. O amor verdadeiro, ele é indissolúvel. Nós vamos ver agora mais adiante como elemento constitutivo. Então, nós já vimos que o noivo e a noiva, vamos falar o cônjuge, né? Eles buscam um bem, e esse bem é um bem maior, que leva até a salvação do outro. Agora, a procriação seria o segundo ponto do Padre Cristiano. Só antes, o senhor falou uma coisa muito importante. Nós temos o bem maior, um bem que o senhor colocou, que é esse bem de salvação. Sim. Mas a igreja não é cega ao bem natural, né? Porque Sim. É de índole natural o matrimônio também, né? Então, por exemplo, quando um homem e uma mulher se escolhem dentro da sua natureza humana e ali dentro da intimidade, como nós vimos, que é uma intimidade permanente, eles Sim. realizam o ato sexual, eles estão vivendo esta índole natural, porque é da espécie humana, é do animal ser humano realizar o ato sexual, mas ali eles escolhem exatamente viver esta índole natural com as luzes, com a iluminação da revelação e da fé, não é? Então dentro do matrimônio também uma realidade natural, existe ali uma realidade da natureza humana, da natureza comum. Então o bem dos cônjuges também envolve o bem natural, tá bem? E o bem Sim. depois espiritual, que é o fim mais sublime, tá bem? Aí nós passamos para a segunda, procriação, então, a procriação. Olha, meus irmãos, o que acontece com a procriação, e não só a procriação, porque não adianta nós pensarmos que o matrimônio foi feito apenas para gerar filhos no mundo. Não é? O matrimônio foi feito para gerá-los e mantê-los. E a partir exatamente da obra que Deus fez no mundo. Deus não só criou o mundo e o largou aí, né? Isso é o que os agnósticos dizem, né? Que Deus até possa existir, mas ele fez o mundo e como uma jogada de sinuca, ele bateu aleatoriamente as bolas ali, os planetas estão saindo para tudo que é lugar, num caos total, e seja o que Deus quiser e se vire cada um como possa. Não é isso, né? Deus não só criou o mundo, como ele continua recriando e mantendo o mundo. Ele está diretamente ligado à sua obra de amor. E a exemplo dele existe também a família. A família, na verdade, é um espelho de Deus. O tempo inteiro nós vamos falar isso, por isso que nós estamos falando de matrimônio católico, ok? Porque tem toda essa dimensão divina, espiritual, que ilumina o sentido profundo do matrimônio. Aqui também. Vejam que, aonde que nós também podemos observar o sentido mais profundo da procriação. Olha, meus irmãos, a Santíssima Trindade é exatamente o espelho da família. Vejam o que acontece na família. Um homem e uma mulher que se amam mutuamente e se entregam totalmente um para com o outro, de tal modo que se transformam em uma só carne. E esse amor é tão intenso, tão vivo, tão real, tão concreto, que um terceiro nasce desse amor. Uma outra pessoa. Nasce desse amor. Um outro mistério, né? Outro mistério. E aonde que nós vemos isso, meus irmãos? Olha, nós vemos isso exatamente acontecer na Santíssima Trindade. Nós só precisamos trocar um pouquinho algumas palavras para não errarmos em heresia, não cairmos em heresia, porque nós temos 3 pessoas na Santíssima Trindade. A diferença que existe da família é que elas sempre existiram. Mas o pai ama tanto o filho, e o filho amou tanto o pai e a obra do pai, que veio ao mundo para salvar essa obra, inclusive deu a vida, se entregou para o pai, que é exatamente o sacrifício eucarístico. Ele se uniu ao pai de tal forma, e o pai amou tanto o filho,
que houve esse derramamento do Espírito Santo no mundo. É exatamente exemplo da família, né? Que se nós formos ver, é uma obra de geração de amor, de geração de vida. O filho, a prole, é o sinal perfeito daquele amor entre duas pessoas. Então, quando nós vemos um casal e vemos ali o filho, ali está exatamente o rosto, não só físico, mas o rosto do amor, da expressão da alma daquelas duas pessoas que se entregaram de corpo e alma uma para a outra. E Deus respeita profundamente a existência humana, né, Padre Cristiano? Por isso que a igreja é terminantemente contra o aborto, né? Contra o aborto. Porque aquele ser que está nascendo, ele é sagrado perante Deus, né? Uhum. Claro, o ideal que fosse dentro de uma situação como essa que o senhor falou, né? Mas mesmo que não aconteça, temos que aceitar essa criança, porque Deus quer que ela exista, né? Perfeito. Agora nós podíamos fazer a seguinte pergunta, né, Padre Giliboni? Um casal que resolve lá, tá namorando, diz, nós vamos nos casar, né? Nós vamos nos casar. Sim. Eu te amo tanto, né? Aquela coisa assim romântica, né? Ok. Só que é o seguinte, eu não quero filhos. Pois é. Eu não quero filhos, tá? Por que não quer filhos? Não, porque olha a complicação, olha o valor que é ter um filho, olha que não sei mais o que, e coloca uma série de restrições, e a partir dali tem uma decisão mútua, até podemos dizer. Vai que o outro até não queira, mas acaba aceitando de não ter filhos. Um matrimônio desses, feito diante de Deus da igreja, é válido? Não é válido. Não é válido. Esse matrimônio ele é nulo. E se o sacerdote na entrevista descobre qualquer elemento parecido com esse, ele tem que frear imediatamente esse matrimônio, não permitir que ele aconteça na realidade. Porque é mentira. Eles vão ir até o altar para mentir um para o outro. Eles vão dizer assim, olha, eu vou ser totalmente teu e tu vai ser totalmente minha. Todo o teu corpo, toda a tua alma. Só que é o seguinte, eu não quero os frutos desse amor. Os frutos desse amor são negados. São negados. E aí vem vários elementos. Eu posso negar direta ou indiretamente. Por exemplo, alguém que esconde do outro cônjuge que está fazendo uso de métodos anticonceptivos, por exemplo, né? Ela não diz claramente que ela não quer filhos para o outro cônjuge, mas ela omite o fato de estar tomando, por exemplo, a pílula, que aliás, meus irmãos, é algo terrível, que depois nós podemos fazer até um vídeo sobre isso, porque a pílula tem efeito abortivo, é um assassinato silencioso, provado que os médicos não falam porque são instruídos nessas academias aí progressistas que querem a destruição das famílias, tá? Mas vamos lá, escondeu do outro cônjuge e vai lá bonitinho, de branco, dentro no altar e diz, eu vou te amar, tá bem? E não vem aquela geração de filhos, e não vem, aí o cara começa até a desconfiar, de repente ele pode ter algum problema, ou quem sabe pergunta se ela já fez algum exame sobre aquilo, e aquele casamento começa a passar por tribulações, há uma separação. E aí, quando um casal desses procura a igreja para saber se aquele matrimônio foi válido ou não, e aí se dentro do processo canônico, porque a igreja tem um processo que ela faz dentro de um tribunal para descobrir essas coisas, né? Quando ela é instigada, provocada. Então acontece o quê? A descoberta de uma mentira que lá naquele momento do matrimônio já estava presente, né? Então aquele matrimônio ele nunca aconteceu, porque ela negou o direito da outra pessoa. É declarado nulo, porque ele nunca existiu. E se eu escondo uma coisa, qualquer outra coisa dessa pessoa, né? E caso com esse segredo que compromete a aliança matrimonial, também ele é declarado nulo. Perfeito, exatamente. Pois nós vamos ver em outros cânones que falam sobre isso. Tá. Porque quando a pessoa vai com a outra realizar esse pacto para toda a vida, ele vai exatamente com aquela pessoa X ali, né? Não é aquela pessoa X e Z, né? É aquela pessoa X. E se a pessoa omitiu, isso acontecia em vários, nós podemos dar, a casuística é muito grande, né? Mas vários exemplos, né? Antigamente existiam muitos cacheiros viajantes, por exemplo,
né? Dando um exemplo aqui. Então a pessoa estava passando por aquela cidade, se apaixonava por uma jovenzinha e contraía matrimônio e contava uma série de histórias. Não, trabalho com vendas, passo pelo Brasil inteiro, etc. E aí omitiu algum dado importante. Eu sou um homem rico, por exemplo, e tenho posses, a minha família é assim, aquilo ali. Eu tenho condições tranquilas da gente viver feliz para sempre aqui e tal. Tá bem. E aí faz uma promessa de vida que depois se verifica que era uma mentira. E quem sabe até em alguns casos já tinha família até em outros lugares. Então quer dizer, aquele ato que ele mentiu, é óbvio que a igreja não permite isso, porque ela tem instrumentos para não permitir hoje isso, né, meus irmãos? Até porque na certidão de batismo vai sempre impresso se houve algum matrimônio em algum lugar do mundo. Exato, é isso que é feito. É feita a pesquisa de certidão. As pessoas não entendem, para que tem que ter certidão para casar? Ora, porque nós precisamos investigar se não houve nenhuma mentira aqui no passado. Né? Exato. Então eu dei um exemplo assim meio rápido, meio contado assim um pouquinho às pressas, mas para dar um exemplo de que se omitir alguma coisa que seja da importância, da característica essencial daquela pessoa, pode transformar-se numa nulidade matrimonial, um casamento que nunca existiu. Né? A importância de realmente saber com quem se está casando. Né? Eu estou casando com o fulano, eu estou casando com a Beltrana, para não acontecer também um erro de pessoa. Eu penso que estou casando com uma, mas na verdade ela mentiu para mim, ela é uma outra pessoa. Eu vejo também, Padre Cristiano, que fere muito esse sacramento, esse lado assim da satisfação. Se eu estou satisfeito com aquela pessoa, eu permaneço. Se eu não estou satisfeito, eu me separo. Eu vou fazer uma convivência sem o sacramento para ver se vai dar certo ou não. Isso é muito interessante o que o senhor está falando, porque o que acontece com o que o senhor está dizendo? Hoje existe uma cultura divorcista. Exato. O que é a cultura divorcista? É exatamente essa cultura, eu ouso dizer isso com maior tranquilidade, né? Mas eu digo ousar porque hoje parece que virou uma febre isso aí, e a igreja é má quando fala algo do tipo. Mas vejam bem, meus irmãos, a cultura divorcista é demoníaca. Porque o que as pessoas hoje já vão para o matrimônio com o pressuposto, algumas, não todas, né? Exato. Vão com o pressuposto de que se der certo, deu. Se não der certo, tchau para ti. Quer dizer, essa é a mentalidade do mundo, exatamente um usufruto do outro. Olha, eu vou te usar até que eu fique satisfeito. Quando secar a minha satisfação, cada um para o seu lado. Acabou. Quem entra no matrimônio desse jeito, meus irmãos, quem vai para o matrimônio para usar o outro, não entendeu o que é um pacto conjugal de amor. Não sabe o que é realmente amar. O amor é para a vida toda, como acabamos de dizer. Aliás, o Cânone 1056 fala isso ainda com mais clareza. Diz assim, as propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade. Ou seja, é indissolúvel. Né? Porque em razão do sacramento que Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que não é uma vontade humana, foi Deus que instituiu a indissolubilidade, né, Padre? Uma pessoa que vai como essa que o senhor colocou assim, cheia de sentimentos, mas sentimentos muito superficiais. Eu vou casar com fulana até que ela fique bonita, né? Ou então até que ela tenha, por exemplo, dinheiro, ou até que ela, o que acontece é que essas coisas passam... Até que não fique doente. Ou até que não fique doente. Exato. Esse tipo de pensamento que muitas vezes, meus irmãos, fica guardado dentro do interior. Mas que naquele momento lá, que foi até o altar, já estava presente. Isso é importante dizer, tá ok? Porque o consenso matrimonial... ele é uma marca, vamos dizer, importante da vida do matrimônio. É ali que tem que estar constituído todos esses elementos que nós estamos falando, dentro do coração. Por isso que nós fazemos uma série de catequeses, instruímos, perguntamos aos cônjuges, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês sabem para que serve o matrimônio? Que quando aquele casal for para diante de Deus dizer assim, não, eu sou todo teu,
E ela vira para ele: eu sou toda tua, para sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. E só a morte pode separar. Então, ali tem que estar constituído todos esses elementos, inclusive fora da cabeça essa mentalidade divorcista, relativista, que o senhor colocava. Exato. A família, ela é a célula mãe, né, da sociedade. Por isso que o demônio sabe muito bem disso, e através da mídia e através desses grandes magnatas, né, eles querem destruir a família para eles poderem se manter no poder. Porque todos os valores são passados, pessoal, ali a mãe ensinando a filha, o pai, rezar Ave Maria, os valores, quem tem que passar é a mãe e o pai. Por isso também é muito importante, né, Padre Cristiano, a permanência do pai ou da mãe com a criança, porque hoje nós entregamos as crianças para as creches. Claro, existe todo um problema de trabalho, um problema social difícil, né? Mas tudo bem que a criança vá para a creche e tal, mas nós precisamos privilegiar muito tempo que estamos com os filhos ou com os netos para transmitir amor e verdades para eles, né? Verdades que são essenciais para nós. São essenciais. Padre Cristiano, dentro de um tribunal eclesiástico, depois, uma outra oportunidade até a gente vai falar, qual é o problema mais comum que existe assim de declaração de nulidade? A gente poderia dizer assim, ou o principal problema que acontece? Olha, nós temos muitos casos dentro dos tribunais. Nós temos que entender o seguinte, que a realidade é muito mais rica do que o direito possa compreender. Então, o direito, a justiça dentro da igreja, porque a igreja é uma sociedade organizada, assim como qualquer nação. Só que nossos cidadãos, que são esses batizados, que receberam a graça da filiação divina, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, existe uma organização, existe um direito, e o direito é uma regra geral, da qual cada história e realidade é muito rica, é muito variada, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o senhor faz uma pergunta que eu posso responder um pouquinho, talvez aqui pela nossa região, um pouquinho pelo Brasil, mas que talvez já na Espanha, na Itália, já seja um pouco diferente, né? Por quê? Porque as culturas são diferentes, né? Então, talvez, por exemplo, hoje, com certeza, hoje no Brasil, essa mentalidade divorcista entrou muito forte, não é? Hoje as pessoas vão para o matrimônio para brincar. Sem saber o que é o sacramento. Sem saber e não se esforçar para saber, porque é uma espécie de desídia, ou seja, um tanto faz como um tanto fez, né? Uma consequência, inclusive, da assídia espiritual, que é uma doença espiritual, que é isso, olha, eu não quero saber, eu vou ali me juntar, vou ali pegar meus trapos e não quero saber de matrimônio, e se der, deu, se não der, não deu. Lá pelas tantas querem tentar regularizar o matrimônio, e fazem, talvez até mal feito, já naquele pensamento que estava presente, né, quando eles estavam naquele namoro, que na verdade nem namoro era, já era uma vida conjugal antes do matrimônio. Antecipada. Né, sem aquele sim definitivo, sem aquela proposta de vida, olha, eu quero viver só para ti, e eu quero viver para sempre contigo. E ali a gente vê vários casos. Mas eu acredito que um dos maiores problemas hoje que nós temos, existem vários, né? Mas existem muitas causas de nulidade matrimonial para o problema psíquico. Então, ou seja, uma pessoa que vai fazer o seu consenso matrimonial, ou seja, vai lá realizar o matrimônio, o ato do casamento, naquele momento ele precisa ter realmente a liberdade, ele tem que ter uma liberdade interior e exterior, mas ele precisa também ter consciência do ato que ele está realizando. Tem que ver uma consciência que é livre, saudável, natural. Então, uma pessoa que é perturbada por alguma doença, no ato do matrimônio, se ela não tinha essa capacidade de dizer sim para a vida toda, porque ela tinha algum tipo de doença psíquica, aí nós temos um monte de doenças. É, sem dúvida, uma das causas mais frequentes no tribunal, até porque com laudos médicos muitas vezes se demonstra isso. E o esconder coisas, por exemplo, também aparece.
Existem muitos casos, sim. Problemas de doença, ou vamos dizer assim, eu tenho um vício, eu escondo da noiva, no caso do noivo, e depois que casa eu me manifesto. Exatamente, pode sim, existe sim casos assim. A grande questão que nós precisamos saber um pouquinho, padre, com relação a isso, é que para que as pessoas entendam um pouco melhor sobre o processo matrimonial. Às vezes, um matrimônio, ele é nulo de todo, vamos falar assim, porque existem várias causas que fazem com que aquele matrimônio seja nulo. E o que acontece quando uma pessoa vai ao tribunal pedir uma nulidade matrimonial? Olha, a minha esposa tem uma doença gravíssima que proíbe ela do raciocínio comum e normal que qualquer pessoa teria. Então, quando ela foi dar o seu consenso matrimonial, ela não tinha capacidade por causa dessa doença que ela tinha. Ok, a gente prova por um laudo. Só que é o seguinte, junto com isso, era uma pessoa que, além de ter problema psíquico, que é um dos cânones que fala sobre isso, ela também não queria ter a prole, ela negou a prole. Ela tinha também a vontade de separar caso não desse certo. Então, ela tinha uma série de problemas dentro do matrimônio dela, que todas elas por si só, juntas numa sacola, era nítido que aquele matrimônio nunca poderia ter sido feito. Só que, quando nós vamos ao tribunal, nós investigamos apenas uma única causa, porque senão fica muito extenso um matrimônio para ser investigado, e basta apenas uma dessas causas para causar, na verdade, a comprovação de que aquele matrimônio não existiu, né? Que essa é a diferença entre nulidade e anulabilidade, que é uma outra coisa que não existe na igreja.